Jó. Jó era um bom homem. Sempre fazia o que era certo. Obedecia aos mandamentos de Deus. Era também um homem rico, tinha muitos animais e servos. Era casado e tinha 10 filhos. Deus concedeu-lhe muitas bênçãos. Deus sabia que Jó era um homem justo. Satanás também sabia que Jó era justo. Satanás disse que Jó era justo porque Deus lhe concedera muitas bênçãos. Satanás disse que Jó não seria justo se suas bênçãos fossem retiradas. Deus disse a Satanás que poderia tirar tudo o que Jó possuía, mas Satanás não poderia feri-lo. Satanás veria então que Jó ainda continuaria justo. Certo dia, 4 servos vieram a Jó. Disseram-lhe que todos os bois e servos seus haviam sido mortos. Disseram que um fogo tinha queimado todas as suas ovelhas e que seus camelos tinham sido roubados. Disseram que um forte vento havia derrubado a casa do filho de Jó. Todos os seus filhos haviam morrido. Jó não tinha mais nada. Jó ficou muito triste, mas não se zangou com Deus. Ele caiu ao solo e adorou a Deus. Disse que nada possuíra ao nascer. Deus lhe deu tudo. Agora Deus havia tirado. Jó ainda amava a Deus. Deus falou novamente com Satanás. Disse-lhe que tudo tinha sido tirado de Jó, e Jó permanecia reto. Satanás, porém, disse que Jó não seria reto se ficasse muito doente. Assim, Deus disse a Satanás que poderia fazer com que Jó ficasse doente, mas Satanás não poderia matá-lo. Jó ficou muito doente. O corpo cobriu-se de feridas. Ele desejou não ter nascido. A mulher de Jó perguntou-lhe se ele ainda acreditava que Deus era bom. Jó disse que sim. Jó disse que Deus dava boas coisas às pessoas. Deus, às vezes, permitia que coisas ruins lhes acontecessem. Às vezes, coisas ruins acontecem a boas pessoas. 3 dos amigos de Jó vieram visitá-lo. Ficaram muito tristes por ele. Disseram a Jó que Deus pune as pessoas iníquas. Disseram-lhe que Deus não castiga as pessoas boas. Os amigos disseram que Jó deveria ter sido iníquo. Não lhe teriam acontecido coisas más se ele fosse justo. Jó disse a seus amigos que não o estavam ajudando. Disse-lhes que não tinha sido iníquo. Ele não sabia por que tantas coisas ruins lhe haviam acontecido. Ainda acreditava em Deus. Disse que poderia morrer, mas sempre amaria a Deus. Se Jó morresse, ressuscitaria. Teria de novo seu corpo. Ele veria a Deus. Mais uma vez, os amigos de Jó lhe disseram que ele havia sido iníquo. Disseram-lhe que ele poderia ter tirado coisas dos pobres, ou poderia não ter ajudado as pessoas quando precisaram de ajuda. Disseram que Deus sabe quando as pessoas são iníquas. Ninguém pode esconder seus pecados de Deus. Eles disseram a Jó que se arrependesse. Aí Deus o abençoaria. Jó disse a seus amigos que era justo. Disse que Deus sabia que ele não era iníquo. Jó disse que algumas pessoas iníquas não têm problemas. E às vezes, pessoas dignas têm muitos problemas. Jó disse que não sabia por que Deus permitiu que coisas ruins lhe acontecessem. Então Jó ouviu a voz de Deus. Deus fez muitas perguntas a Jó. Onde estava Jó quando Deus criou o mundo? O que sabia Jó sobre as nuvens, a neve e a chuva? O que Jó sabia sobre os animais e as plantas da terra? Deus fez essas coisas maravilhosas. Jó respondeu a Deus que não compreendia essas coisas.
Deus disse-lhe que nem sempre os homens entendem por que Deus faz as coisas. Os homens devem confiar em Deus, não importando o que lhes aconteça. Então Jó viu a Deus. Ele havia sido justo ao enfrentar seus problemas. Jó amava a Deus, ele confiava em Deus. Deus disse aos amigos de Jó que estava zangado com eles. As coisas que eles tinham dito a Jó não eram certas. Deus disse-lhes que trouxessem animais para o sacrifício. Jó orou por seus amigos. Deus abençoou Jó. Deu-lhe mais do que tinha antes. Deus deu-lhe mais animais. Jó e sua mulher tiveram mais filhos. Eles ficaram felizes. Jó viveu até ser um homem muito velho. Ele era muito justo. Os profetas falam sobre Jesus. Muitas pessoas não eram como Jó. Elas eram iníquas, não obedeciam aos mandamentos de Deus, elas não ouviam aos seus profetas. Muitos profetas chamaram o povo ao arrependimento. Disseram ao povo que Jesus Cristo viria à terra. Ele seria o Salvador. Ele morreria para salvar todo o povo da terra. Alguns dos profetas que falaram a respeito de Jesus foram Moisés, Jeremias, Miqueias, Zacarias, Leí e Isaías. Os profetas disseram que Jesus Cristo nasceria em Belém. Jesus cresceria como as outras crianças. As pessoas não saberiam que ele era o Filho de Deus. Deus enviaria um profeta para ajudar a Jesus. Seu nome seria João. Ele ensinaria as pessoas a respeito de Jesus. Ele batizaria Jesus. Seria chamado João Batista. Jesus amaria todos. Faria muitos milagres. Ensinaria os homens a respeito de Deus. Ele mostraria aos homens como ser semelhante ao Pai Celestial. Sofreria pelos pecados dos homens. Algumas pessoas não acreditariam em Jesus. Elas o odiariam. Elas o crucificariam. Ele morreria e então ressuscitaria. As coisas que os profetas disseram a respeito de Jesus aconteceram. O Novo Testamento fala a respeito da vida de Jesus Cristo. Depois do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento morreram. Passaram-se 400 anos. A maioria dos judeus não obedecia a Deus. Exércitos de outros países capturaram os judeus. Reis iníquos de outras terras fizeram-nos escravos. Os reis mataram milhares deles. Os reis não permitiam que os judeus fizessem sacrifícios a Deus. Tiraram as coisas de ouro do templo. Os reis adoraram ídolos no templo. O último exército a capturar os judeus foi o exército romano. Os romanos derrubaram os muros de Jerusalém. Eles tomaram posse da cidade. Enviaram um homem chamado Herodes para ser o rei dos judeus. Herodes queria que os judeus gostassem dele. Assim, ele embelezou novamente o templo. Fez com que milhares de homens trabalhassem nele. Colocaram novamente ouro e prata no templo. Quando terminou, estava muito bonito, mas os judeus ainda não gostavam de Herodes.
Herodes era muito iníquo. Matou muitas pessoas. Matou sua mulher e 2 filhos. Ele tentou matar o menino Jesus. Os judeus não queriam que Herodes fosse seu rei. Não queriam que os romanos fossem seus líderes. Os judeus estavam esperando pela vinda do Salvador. Pensavam que ele os ajudaria a lutar contra os romanos. Pensavam que o Salvador seria seu rei.